Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui, que acho que facilita, algumas pessoas preferem, sobre o relatório quadrimestral do tabagismo, porque tem algumas dúvidas em relação a algumas questões, e aí quando eu vou digitar eu percebo que tem algumas perguntas lá que vocês preenchem e talvez tenham entendido errado, então eu vou esclarecer aqui. Então assim, o relatório quadrimestral tem que digitar no sistema, né, de 4 em 4 meses. A maioria de vocês já conhecem. E então é importante que vocês usem algum instrumento nas primeiras sessões, na primeira sessão, por exemplo, que a gente vai precisar de informações de idade, grau de escolaridade, as comorbidades, né, as doenças e outras informações. Então, na hora de preencher depois, no finalzinho dos 4 meses, fica muito mais fácil, né? Eu tenho disponibilizado um instrumento para vocês, talvez alguns usem, talvez alguns usem outros instrumentos, não tem problema, desde que tenha essas informações para facilitar a vida de vocês. Então, assim, lá no relatório quadrimestral a gente precisa de informações do sexo, né? Idade, escolaridade, até aí tudo bem, se tendo um instrumento para vocês já pegarem no começo do grupo, é tranquilo. E aí tem aquela parte de doenças e comorbidades. Na parte de doenças, eu queria destacar o seguinte: então a gente tem os grupos, né, os blocos. Câncer, então câncer, vocês vão considerar câncer se a pessoa está em tratamento ou se ela já teve, tá bom? Qualquer tipo de câncer. E aí no bloco de câncer tem lá os cânceres e no final tem uma pergunta assim, qual o número de pacientes com outras doenças? Então essas outras doenças aqui, tá pessoal, está relacionado ao câncer, né? Tá bom? Então a pessoa teve, sei lá, câncer de próstata que não está listado, então a gente vai encaixar aqui em outras doenças. Essa é uma dúvida que eu acho que às vezes algumas pessoas têm. Isso serve para as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, todos esses blocos de doenças, no final tem essa pergunta aqui, qual o número de pacientes com outras doenças? Aí tem aquela pergunta se o grupo utiliza algum programa de saúde integrativa, né? Ou seja, se usa auriculoterapia, aromoterapia, isso daqui é tranquilo, né? Outra coisa que às vezes algumas pessoas me perguntaram e talvez não entendam porquê, tem uma pergunta lá, número de pacientes que utilizam cigarros abaixo de R$5, é porque no Brasil a gente tem um artigo lá artigo 7, decreto 8656, que proíbe a venda de cigarros que custem menos de R$5, tá? Só que aí, aquela coisa, né, tem um monte de contrabando. A gente tem um monte de cigarro do Paraguai que a gente não consegue, inclusive, atestar, não são verificados pela Anvisa, né? Então pode ter um risco também, além do contrabando. Então, por isso que eles perguntam, né, se algum paciente usa esse tipo de cigarro. Depois tem uma outra pergunta que o pessoal, a maioria acho que não sabe, tem lá, número de pacientes que recebem algum tipo de intervenção ou abordagem breve / mínima / intensiva. Essa breve / mínima é um tipo de intervenção que você pode fazer em qualquer lugar, até no corredor da unidade. É tipo assim, você fuma, quantos cigarros, já pensou em parar de fumar, né? Aquelas perguntas básicas que a gente faz quando você aborda o paciente, isso já é considerado breve ou mínima, tá? Isso pode ser feito no balcão da farmácia, pode ser feito dentro de uma consulta por qualquer profissional. E tem a abordagem intensiva, que é o que a gente faz dentro do grupo. Então, na realidade, o que eles querem saber aqui? Eles querem a soma. É difícil de conseguir, lógico, né? Porque é um monte de gente na unidade, mas quem está respondendo o relatório, talvez tenha feito algumas abordagens breves ou mínimas, né? E aí consegue somar aqui. Ok? A gente tem uma outra pergunta que às vezes tem gente que responde lá, coloca um número de pacientes, mas na verdade essa pergunta ela tem a resposta zero. Por quê? Olha só, número de pacientes tabagistas medicados com reposição de terapia de nicotina, adesivo ou goma.
durante internação. A gente não tem internação, né? Então é 0, tá? Esse questionário ele serve para atenção especializada também, para hospital, etc. Por isso que está lá. E a última pergunta para fechar é da cessação de tabaco. Então, olha só, quantidade de pacientes em cessação de tabaco tratados no período. Então, eles querem saber, tem lá, primeira semana, segunda, terceira semana, até a 12ª. Então, quantidade de pacientes em cessação. Então, eu coloquei um exemplo no tutorial. O exemplo é assim, ó, um usuário parou de fumar na segunda semana, 2 na terceira e 2 na quinta. Tá? E eles continuaram em cessação até o final do grupo. Então, como é que a gente preenche? Então, é um usuário na segunda semana. Então, na primeira semana é 0, né? Ninguém parou de fumar. Na segunda é 1, porque um parou de fumar na segunda. Aí depois a gente tem 2 na terceira. Tá? Então, a gente vai pegar e vai somar esse 1 que já tinha parado na segunda, mais 2 da terceira semana. Então, a gente vai colocar 3 na terceira semana. Aí depois pararam mais 2 na quinta semana. Então, na quarta não parou ninguém novo, né? Mas ninguém parou de fumar. Então, na quarta semana a gente vai manter o número. Então, a gente vai manter 3, né? E aí, na quinta, sim, que pararam mais 2, a gente vai somar mais 2 aqui. Então, tinham parado 3, mais 2, 5. E aí, o grupo seguiu assim até o final. Então, a gente vai colocando 5, 5, 5, 5 até a 12ª semana. A não ser que vocês tenham uma informação diferente. De repente alguém voltou a fumar. E aí vocês vão diminuir, né? De repente na 10ª semana vocês tiveram informação de que um paciente parou de fumar. Vocês vão colocar lá, né? Diminuir e colocar 4. Tá bom, gente? Então algumas perguntas que às vezes podem gerar alguma dúvida. Tá aí explicado. Qualquer problema vocês entrem em contato comigo. Valeu!